Salve meus cria, beleza? Hoje vamos de obra nova aqui no canal, hein? Mas antes estamos quase chegando no tão sonhado 200 mil inscritos. Se você curte os vídeos do canal, se inscreva para dar uma força. Sem mais enrolação então, marcha! Nossa história começa com um garoto acordando. Ao lado da cama desse garoto havia uma janela gigante. E quando ele olha pela janela e vê um reino, ele percebe que de repente ele entrou dentro do jogo que ele estava jogando. Então é dito que 3 anos atrás, esse garoto acabou possuindo um personagem de um jogo. E o nome desse jogo era a Lenda Heróica de Arhan, e esse jogo era sobre diversos tipos de eventos perigosos que aconteceram numa academia, e também sobre seus incontáveis acidentes. E no fim de tudo, até mesmo o fim do mundo virou assunto. Era uma história com uma escala bem grande, e o garoto pensa que está tudo bem, porque o personagem principal vai dar conta de tudo isso. Mas ele diz que ele era apenas um figurante, e o seu nível era nível 1. Ele diz que ele é apenas um NPC em uma missão inicial onde o protagonista salva um aldeão, e caso a história seguir o mesmo rumo do jogo original, tudo será resolvido tranquilamente. Então ele fala que ele vai dar uma olhada no protagonista Park Shi-Hu, que logo ficará famoso e rico. E ele fica se perguntando onde que estava o ponto inicial desse jogo. E nisso ele olha para o lado e vê um cara sentado no chão falando de batatas doces. E o garoto pensa que existe Sprite nesse jogo. E esse cara estranho estava coringando, falando umas coisas meio que sem sentido, que ele viverá por conta própria. E com muita eficiência também. E o protagonista então agarra a mão desse cara estranho e fala que ele também vai fazer isso. E é explicado que o Park Shi-Hu também era uma pessoa normal possuindo um personagem do jogo, porém existia uma diferença entre eles dois. O Park Shi-Hu possuía um privilégio dado a personagens jogáveis, que era meio que uma espécie de janela de atributos. O problema era que o Shi-Hu nunca havia jogado esse jogo antes na vida dele, mas o prota fala que ele poderia dar conta disso tudo. O nosso prota então começa a ajudar ele, falando que ele escutou que o cara queria ser um mago, então ele tem que escolher o atributo de inteligência, e terá um livro de habilidade na próxima história. E isso é muito importante para ele, então ele não tem que esquecer disso. O prota então fala que ele jogou todas as histórias e todas as rotas possíveis desse jogo, e ele era profissional em Lenda Heróica de Arhan, e ele fala que o cara tem sorte de ter alguém como ele ajudando ele, já que isso era uma vantagem absurda. De repente então um lobo aparece atrás dele e ia matar o protagonista naquela hora, porém o Shi-Hu conseguiu salvar o protagonista barrando ele com um escudo mágico. O prota então fala que ele tem todas as informações do jogo. O Shi-Hu tem uma janela de atributos e o sistema de jogador, e nisso o Shi-Hu e o protagonista conseguem vencer rapidamente esse lobo. Mas não só esse, mas todas as criaturas que estavam em volta. O prota fala que eles eram uma boa dupla, e ele diz que com o Shi-Hu ele acreditava que ele poderia salvar muita gente com isso, e impedir assim que o mundo acabasse, e que finalmente eles poderiam voltar para a Terra normal. O Shi-Hu então dá um frasco de poção para o protagonista, que fica impressionado quando que ele conseguiu isso. O prota então vai beber o elixir, e ele pensa que tem uma coisa que ele tá muito decepcionado nesse mundo, que era o fato de só existir homens naquele local. E ele diz que o charme desse jogo é que contém ação fantasiosa, assim como diversas heroínas e funções de simulador de namoro. O Park Shi-Hu não se envolvia com nenhuma mulher e só as colocava no grupo quando era necessário. Então em um certo ponto eles acabaram só com apenas homens no time dele. E o protagonista fica se perguntando por que no grupo dele tinha que ter só caras nojentos e suados. E o prota fala que foi aí que ele devia ter percebido. Quando a neta do Imperador da Espada morreu no caminho da cerimônia de entrada, quando o boss final do primeiro estágio, Mariette, desapareceu, desaparecimentos misteriosos e assassinatos, o enredo que se desenvolvia da história original do jogo, e também mais do que isso, o jeito que o Park Shi-Hu pensava, e também a sua verdadeira personalidade, ele deveria ter duvidado um pouco dele. O prota então fala que a Mariette do Nalef é uma das heroínas do jogo, mas nem o prota nem o Shi-Hu podem conhecer ela porque ela tinha desaparecido. Então ele fica se perguntando por que o cajado dessa garota ainda estava naquele local. O protagonista então chama o Park Shi-Hu de desgraçado, já que ele seguia ele porque ele ficava saindo escondido à noite, mas ele nem sequer imaginava que existia um lugar desses no subsolo. E esse lugar completamente estranho é como se fosse o inventário daquele cara. O protagonista então olha outro item chamado de Odashi, que era um item oculto, e ele fica se perguntando que isso também tinha sumido e por que estava ali. Isso havia sumido quando a outra heroína, Alice, desapareceu. E todos esses itens ocultos eram apenas a ponta do iceberg, já que todos esses itens eram itens de personagens que desapareceram enquanto avançaram no jogo. Mas estranho não era realmente só esses itens ocultos, porque quando o protagonista andou mais um pouco, ele acabou encontrando a Mariette do Nalef. E nisso, o Shi-Hu acaba aparecendo nas costas do protagonista, perguntando por que ele estava naquele local. O prota então pergunta o que era tudo isso que ele estava vendo, já que o Shi-Hu tinha dito para o protagonista que ele foi atrás da Mariette, só que ele perdeu ela de vista. Porém o Shi-Hu fala que aquilo não era nada demais e que ela, na verdade, era um demônio. E o Shi-Hu fala se ele desperdiçaria o sangue de uma vampira de classe anciã. Ele diz que está apenas usando o sangue dela eficientemente. E ele fala que o protagonista
protagonista também bebeu um bocado dele. Então o protagonista se toca que na verdade o elixir que ele estava bebendo era o sangue dela. O Si-Hu então pergunta qual que era o problema do protagonista, e ele fala que ele trabalhou muito tentando capturar ela, e ele precisou esperar por um mês na floresta com armadilhas. O protagonista então pergunta por que ele fez tudo isso. O Si-Hu então fala que era para poder progredir eficientemente com a história, e é claro, né, também para facilitar muito o seu trabalho. E a rota do protagonista era frustrante demais, já que o protagonista continuava sofrendo perdas tentando salvar as pessoas, e ele também não matava os desgraçados irritantes como o Jagger e o Lark. Ele fala que o protagonista fica tentando proteger as pessoas que nem mesmo eles podem manipular, aumentando o nível de amizade, e ele fala que usar eles desse jeito era o mais eficiente possível, e ele diz para o protagonista escutar ele, já que ele era o melhor jogador nesse jogo. O prota então pensa que ele mentiu pra ele desde o início. O Si-Hu na verdade não era um novato. O protagonista então pergunta quantas pessoas ele já tinha feito isso, e o Si-Hu fala que ele não tem certeza disso. O protagonista então percebe que esse desgraçado na verdade não era humano. O Si-Hu então fala que se ele conseguir só mais 3 mortes, ele terá atingido as 100.000 mortes. O prota então fica revoltado com as atitudes do Si-Hu, e ele fala pra ele acordar, já que todos são NPCs. Até mesmo o protagonista já tinha matado vários deles várias vezes. E o prota fala que aqueles que ele matou eram malditos do mal que não tinham salvação, e eles estavam tentando acabar com o mundo. O protagonista então pergunta se ele está tão obcecado com a eficiência assim, então por que ele capturou a Odashi? Por que um mago pegaria um item oculto de um cavaleiro? Ele também se pergunta o que tinha de errado com o elixir comum, já que ele poderia fazer facilmente pela janela de atributos. Por que ele fez essa merda toda ineficiente para criar essas fazendas? O protagonista então fala que ele só queria uma desculpa para essas tendências sociopatas dele. O homem então dá um socão na lata do protagonista, jogando ele muito pra longe, e o Si-Hu fala que ele está deixando ele louco. Depois de tudo que ele fez pelo protagonista, ele não deveria falar com ele desse jeito, e ele diz que ele só pensa no protagonista, e ele deveria ser tudo para o protagonista, deveria ser o seu mundo. O Si-Hu então fala que o protagonista nem mesmo sabe o lugar dele, e se machuca metendo o nariz no assunto dos outros, e tudo que ele faz é ficar encarando garotas da vida, e o Si-Hu fala que dessa vez ele não vai mais se segurar, e o protagonista não estava entendendo absolutamente nada do que o cara tava falando. O protagonista então achou esse papo muito suspeito, tá ligado? Muito suspeito, meu mundo e tal. O protagonista então se afasta rapidamente do Si-Hu e fala que ele não é esse tipo de pessoa. Eles estiveram junto por 199 capítulos, então por que ele estava tentando mudar de gênero assim do nada? O Si-Hu então fala que ele removeu tudo que poderia ficar no caminho dele até agora, e tudo em nome do futuro deles. O protagonista então percebe que esse era o motivo dele ter colocado só homens no seu grupo. O Si-Hu então fala que os outros homens são apenas fachada, e que não era pra ele se preocupar com eles, e o único que o Si-Hu realmente amava muito era o protagonista. E nisso o protagonista já dá um socão na lata do Si-Hu, cara, falando, rapaz, tão estranhando, lá ele, boy. O prota então sai e fala que tá se cagando de medo do Si-Hu, já que o protagonista nem sequer teve uma namorada na vida e o cara já tava vendo com essas ideias erradas pro lado dele. Porém, os tentáculos roxos acabam prendendo o protagonista em uma pose meio que suspeita, né? O protagonista já tava achando que ele ia ser violado ali. O Si-Hu então fala pro protagonista que ele não poderia correr dele, falou que ia prender ele pro resto da vida dele, dizendo assim que o protagonista era somente dele. E ele diz que nesse mundo de mentira, o protagonista era a única coisa real pra ele. Explicado, né, porque ele matava todo mundo e só o protagonista ficou ileso. O protagonista tava tão assustado que ele começa a chorar, falando que esse cara era um maluco desgraçado. E o Si-Hu fala que tudo acabará em breve. Assim que ele acabar com tudo isso e a luta acabar, eles estarão juntos para sempre. O protagonista então fica se perguntando se esse era o plano que o Si-Hu fez por todo esse tempo. E uma notificação aparece que o último estágio estava se abrindo. O prota então fala que ele sempre matou tudo sozinho, então ele tinha certeza que o Si-Hu ia vencer o boss final. Ele fica se perguntando que assim que o Si-Hu vencer o boss final, bom, o que será que vai acontecer com ele, né? Porém, de repente uma janela do sistema aparece na cara do protagonista, dizendo que o jogador havia morrido e o desafio havia fracassado. E o protagonista fica se perguntando se aquele desgraçado havia perdido mesmo. De repente então o protagonista acorda novamente no mesmo quarto, e olhando para fora de novo, ele percebe que ele voltou tudo de novo, para 3 anos atrás, no primeiro dia no jogo dele. O protagonista então estava se lembrando de tudo que aconteceu com ele e ele começa a chorar muito. Falando pelo nome de Park Si-Hu, ele falou que ele precisaria matar um jogador. Então a cena muda para a enchente do rio Rotion. E durante a missão de subjugação dos monstros aquáticos, a represa acabou quebrando, levando todo o vilarejo com ela. Centenas de monstros aquáticos e pessoas foram afogadas. E uma cena terrível como essa, o Park Si-Hu havia achado isso tudo incrível. E na época o protagonista não entendia o motivo dele estar rindo tanto assim. Mas parando para pensar agora, ele consegue refletir o porquê que ele estava rindo tanto assim. Mesmo que várias pessoas morressem, ele via isso como uma forma
forma de monopolizar a existência. E também monopolizar, claro, né, a experiência. E ele se lembra das falas do Sihu falando que mais 3 abates seriam 100 mil. O protagonista então fala que esse desgraçado ele vai conseguir parar agora, já que nesse ponto o Park Sihu não era mais um vagabundo de rank 5 como ele. E todas as coisas que podem fortalecer os jogadores estão na academia de Merkabah. E depois de entrar na academia, ele ficou muito mais forte. Ele diz que ele ainda não é um monstro, mas não tem como dizer o quão rápido ele ficará mais forte quando ele entrar na academia. E a cerimônia de entrada da academia começará em 5 dias. Nosso prota então estava no jardim coletando cogumelos. Ele fala que, em outras palavras, a única chance de matar o Park Sihu seria nesse exato momento. Então o sistema aparece na cara do protagonista falando da missão do tutorial. Estava escrito: a carruagem que está sem seu caminho para a cidade de Merkabah quebrou em uma floresta cheia de monstros. Proteja as pessoas com os guardas até que esteja consertada. Então é mostrado algumas pessoas matando meio que um coelho mutante. E a garota estava elogiando, falando que ele era muito habilidoso. E o garoto apenas agradece tudo isso. O homem então fala para o Leon e para a Laura que estava tudo pronto. Então eles falam que estava tudo bem, já que eles querem dormir logo. De repente então uma estaca de madeira vem em alta velocidade na direção deles. E o homem empurra a Laura para longe. Eles então já sacam suas espadas e ficam prontos. E eles falam que esse som era de um lobisomem. Então aparece um lobisomem monstro de rank 2. E isso daqui, convenhamos, né? Tá aparecendo tudo menos um lobisomem, cara. E nisso o lobisomem começa a rugir bastante. O prota então chega no local, mas ele está decepcionado porque já havia começado essa luta. Ele tentou correr o mais rápido possível para aquele local, mas ele não conseguiu impedir essa luta. E se ele tivesse algum tempo para se preparar, seria muito melhor, já que ele poderia pelo menos salvar essas pessoas. E o lobisomem já dá uma lapada seca na cara da Laura, matando a garota ali mesmo. O homem então manda o Sihu entrar na carruagem o mais rápido possível, que ele vai conseguir um tempo lidando com o lobisomem. O Sihu então manda a carruagem avançar rapidamente, e que uma hora eles irão alcançar eles. Então o garoto fala que ele não pode abandonar o Leon e sair correndo desse jeito. Porém o Leon já estava nas mãos do lobisomem, completamente quase sem vida. O protagonista então estava apenas observando tudo aquilo que estava acontecendo, e ele disse que ele precisava conferir antes sem intervir, se o Park Sihu na verdade seria o herói que vai salvar esse mundo ou um jogador possuído como ele. O Sihu então está se sentindo intimidado, já que o monstro era gigantesco. Então de repente uma mulher aparece com a sua espada e acaba salvando o Sihu. E ela diz para o Sihu ficar para trás, que ela vai cuidar dessa coisa. E essa mulher era a segunda filha da família Arden, que possuía uma Odashi, uma das 6 espadas reais, um membro mais influente do grupo e um personagem nomeado Alisha Arden. O Sihu então fala que ele estava com medo de deixar esse evento passar. Ele acaba sacando uma adaga e matando a garota a sangue frio. Mesmo no tutorial, o easter egg existe: o evento da morte de Alisha Arden. O protagonista então vendo aquela cena toda fica com muita raiva e fala que era realmente o Sihu. Porém a garota ainda estava viva. Ela se pergunta por que ele estava fazendo isso com ela. E o Sihu pede desculpas, falando que a mão dele escorregou porque ele estava muito nervoso. E bem nessa hora o lobisomem estava atacando novamente. E o prota fala que se a Alisha morrer nessa missão, ele colocará suas mãos na Odashi. E depois disso ele conseguirá se unir ao grupo da Lunia Arden, que possui uma excelente esgrima. O Sihu então está pensando que ela está envenenada, mas ela não está morrendo facilmente assim. Será que é porque ela é um NPC nomeada? A garota então estava suando com muito medo do que estava acontecendo, mas ela tenta manter a calma e o foco. Então ela usa a habilidade de movimentação perfeita de Alisha Arden. E o Sihu fica pensando, se ela continuar assim, ela pode mesmo acabar matando o lobisomem sozinha. Ele não pode de jeito nenhum deixar que isso aconteça. Então ele lança uma adaga envenenada na direção do rosto da Alisha. Porém ela com a sua espada consegue desviar facilmente disso. E ela percebe que não foi um erro e nem descuido dele ter acertado ela. Porém quando ela olha para frente, o lobisomem já estava muito perto do rosto dela. Mas rapidamente ela conseguiu enfiar sua katana na cabeça do lobisomem. Porém aparentemente o lobisomem conseguiu morder a garota mesmo assim. E caída no chão, ela pergunta por que ele estava fazendo isso. Então o Sihu apenas pega a Odashi dela e levanta, falando que ele conseguiu finalmente pegar a Odashi. E ele diz que ela pode ser utilizada como uma habilidade especial, mas que ele iria pensar sobre isso depois. E na hora que o Sihu estava se virando, ele para e pensa que matar um NPC também dá muita experiência. E com olhos muito maléficos, ele já estava se preparando para matar a garota. Porém na hora que ele ia fazer isso, um saco com poeira acaba acertando a cabeça do Sihu. E o Sihu fica se perguntando que merda era essa que tinha acabado de acontecer. E ele fica se perguntando quem foi que era para aparecer agora que ele iria matar. De repente então 3 coelhos com chifres de unicórnio aparecem correndo na direção dele. E é explicado que os cogumelos topânicos são os favoritos dos monstros da floresta. Agora esse cogumelo estava revestido em todo o corpo do Sihu. E então aos olhos dos monstros da floresta, o Park Sihu não era nada além de carne fresca bem temperada. Então todos esses monstros começam a atacar rapidamente o Sihu, enquanto o protagonista estava pegando o corpo da garota e levando para longe. Agradecendo
parecendo que ela ainda estava viva. E de repente o protagonista percebe que o Si-Hu já estava nas suas costas. E o Si-Hu estava se perguntando quem que era ele. O protagonista fala que ele conseguiu matar 3 ratos com chifres em 1 minuto. E era bom ter a audácia, não é? E ao se levantar, o Si-Hu percebe que na verdade era o Corrin Loshi. E o Si-Hu fica se perguntando por que ele estava naquele local. E o protagonista fica se perguntando se ele perdeu as suas memórias de antes. O protagonista então fala que o Si-Hu vai cortar a mão dele se ele ficar segurando a espada desse jeito. O Si-Hu então acaba se distraindo. O protagonista acaba arremessando areia dentro dos olhos do Si-Hu. Começa a lançar vários e vários golpes com a espada sem enxergar nada. E o prota pensa que ele pode ser desajeitado com a espada, mas com certeza ele era muito rápido. E o Park Si-Hu ainda fisicamente era muito melhor que ele. O prota pensa que ele não tem nenhuma escolha a não ser superar seus próprios limites. E o prota estava segurando um dente que ele arrancou do lobisomem. Ele então vai em direção com esse dente para cortar o pescoço do Si-Hu, mas o Si-Hu desvia por muito pouco. E o protagonista fala assim: é isso aí, a ideia de ter isso enfiado no seu pescoço cheira a morte, não é mesmo? Então fique em alerta. Concentre-se assim nos dentes, até que ele não veja nada além desse dente. Então o prota começa a atacar várias e várias vezes com esse dente de lobisomem. E assim que o Si-Hu só conseguir ver esse dente, o protagonista finalmente vai conseguir acertar ele. E foi exatamente o que aconteceu, já que o protagonista conseguiu acertar bem no peito do Si-Hu. E na hora que o protagonista finalmente ia finalizar o Si-Hu acertando a cabeça dele, Si-Hu coloca sua mão na frente. E assim o dente de lobisomem acaba atravessando a mão do Si-Hu. Porém o protagonista consegue fazer mais força ainda e acertando o pescoço do Si-Hu. O prota então fala: obrigado pela minha vida passada. Tenho que admitir que posso ficar mais forte graças a você. Ainda assim, não me arrependo nem um pouco de tudo que eu fiz, porque o protagonista matou a semente de um monstro. Bem nessa hora, o sistema dá um erro, já que o Park Si-Hu de nível 1 foi morto. Aparece escrito assim: calculando as chances de terminar o cenário principal, recomendando o primeiro backup do melhor julgamento para o mundo. Variável Corrin Loshi. Sim, ele estava examinando o Corrin Loshi. Estava analisando seu potencial, ideologia, compatibilidade e registro de jogador, transferindo assim o XP do antigo jogador para Corrin Loshi, o herói. Estava escrito que estava transferindo um backup mínimo no caso de colapso do cenário e os atributos mínimos, começando assim a sucessão do subjogador Corrin Loshi. E assim, uma janela de sistema aparece falando que o cavaleiro de classe AAA, sucessor do mestre marcial, subjogador. O protagonista ao ver isso, ele fica se perguntando um subjogador, então queria dizer que ele finalmente conseguiu uma janela de atributos. Ao olhar para trás, ele vê que a garota estava agonizando de dor, já que tinha um dente de lobisomem bem no seu abdômen. O protagonista então vai correndo em direção a ela e pergunta se ela estava bem, e ela fala que ela não estava nada bem, que ela não estava conseguindo enxergar nada. E o protagonista fala que pelo menos ela tinha força suficiente para falar. O protagonista então fala que ela estava tonta e não consegue sentir cheiro, e suas orelhas estavam zunindo também. E ela fala como que ele sabia de tudo isso. O prota então pensa que julgando pela língua retorcida dela, parecia ser o veneno do sapo da árvore pavão. E nesse ponto do tutorial, é difícil criar esse veneno sem uma janela de fusão. Se o veneno tivesse em um nível de fusão ligeiramente maior, Alisha teria morrido instantaneamente. E isso tudo era um alívio para o protagonista. Mas como o dente está preso no abdômen dela, ela está correndo perigo, e ele precisa parar o sangramento dela e desintoxicá-la. Ele então vira a garota e fala que estava tudo bem, já que ele era mestre em parar sangramentos e desintoxicação. O protagonista então pensa que será um problemão se ela morder a própria língua, e ele precisa ver alguma coisa para que ela possa morder. Então ele olha para o corpo do Si-Hu jogado no chão. Ele dá simplesmente o braço do Si-Hu para ela morder. O protagonista então começa a fazer um topless, família, tirando a camisa assim para mostrar o shape dele que tá em dia. Ele fala pra garota que isso vai doer um pouco, então era para ela morder o mais forte que ela puder, e assim aguentar firme o máximo de tempo possível. O protagonista então pensa que ele não sabe porque ele voltou 3 anos no tempo, mas ele retornou e matou um jogador, e a pessoa que morreu na vida passada dele agora estava viva. O protagonista então consegue tirar o dente de lobisomem do abdômen da garota, e ele diz que ele finalmente conseguiu salvar uma pessoa, e isso era mais do que o suficiente para ele. Então algum tempo depois, o protagonista já tinha acendido uma fogueira e estava preparando um antídoto para a garota. Ele fala para ela aguentar o máximo possível, e ele fala para não se preocupar que as pessoas não morrem assim tão facilmente. A garota então chama ele de Salvador, e ela pede para esse rapaz falar o seu nome para ela. Prota diz que ela não precisa saber seu nome, e ela pergunta o porquê. Ele diz para ela parar de pensar um pouco e descansar. Ele diz que vai acordar ela quando o antídoto estiver pronto, e ele pensa que agora em diante é melhor ele esconder as ações deles do maior número de pessoas possível. Ele começa então a desenhar no chão falando que ele tem que entender a situação atual. A história de lenda heróica de Arhan, como o nome já diz, é a história de um herói. Enquanto os acidentes e os acontecimentos ocorrerão na academia, o jogador vai se tornar o herói que salvará o mundo. O herói terá que derrotar incontáveis vilões, incluindo o boss final do fim do mundo. A única razão pelo
pelo qual o demônio Park Si-hoo sequer seguiu a história é porque se o boss final não for derrotado, o mundo vai acabar. Porém, aquele jogador acabou morrendo. Ele fica se perguntando quem fará esse papel, e ele fala que provavelmente esse que fará esse papel será ele mesmo. O prota fala que se esses desgraçados vão forçar ele a fazer isso, pelo menos vai fazer do jeito certo. Então aparece vários avisos na janela de sistema, falando que o protagonista não tinha permissão. O prota fala que ele se tornou um subjogador, mas ele não pode usar qualquer das vantagens convenientes de um jogador de jeito nenhum. E ele estava animado para fazer a janela de atributos, mas no fim não dá do mesmo jeito. E é muito difícil você ser o backup de uma coisa que você não sabe, só com as memórias futuras da vida passada dele. E ele fala que é preciso usar os fatores externos do sistema. E por 3 anos ele treinou até o limite do corpo dele. E ele diz que ele não é mais um possuído comum ou um figurante. E assim ele faz um círculo no chão e começa a pegar fogo. Ele fala que como ele pensou, isso realmente ia funcionar. E ele diz que ele também estava desesperado para sobreviver. Para alguém que gosta de magia, a única magia que ele usou na vida passada dele foi essa, a magia de runas, letras ancestrais com seus próprios poderes mágicos. Dever, restrição, juramento, chamadas assim de runas dos 3 mandamentos. Essas são uma das leis mais poderosas desse mundo, que são a fonte de força humana e a causa da destruição. E ele fala que vai gravar todas as 3 runas no corpo dele. Entre elas, a primeira é a runa de dever. Esse mandamento dá ao lançador poderes extras quando honra um juramento pessoal. Você deve cumprir deveres estáveis como não comer frango, mas como eles são tão fáceis de seguir, você quase não consegue atributos por eles. Em resumo, apesar de ser bem exigente, precisa o protagonista fazer promessas que seguirá até o fim. O protagonista então jura que ele não virará o olho dele para a desgraça das boas pessoas. Então aparece uma janela de sistema falando do dever, que ele jura não virar o olho para a desgraça das boas pessoas. E seus atributos aumentarão sempre que ele concluir uma missão. E aparece então um sistema de aviso, dizendo que falhar em fazer isso resultará em uma penalidade de 10. E a segunda runa era a restrição. A restrição é que ele não pode ver espíritos. Esse mundo tinha todo um sentido espiritual relacionado a ela, e também a seres astrais, como fantasmas e espíritos sem corpos físicos existentes aqui. Como seres astrais só podem se envolver através de reconhecimento mútuo, eles não podem usar seus poderes em pessoas inconscientes e aqueles que não têm um sentido espiritual. Então a janela de sistema de aviso fala assim: ao desobedecer a restrição, você receberá 600% de dano de todos os seus oponentes. E outra fala assim, ativando a restrição: taxa de acerto de seres astrais em 0%, taxa de acerto de seres físicos 50%. A penalidade de seres astrais não interagiam com ele por causa do mandamento. Isso se tornou o escudo dele para proteger contra todos os seres astrais desse mundo. E agora a última runa, que era a runa de juramento. Esse mandamento, usando o peso do juramento como suporte, possui um grande risco. Era por isso que nem mesmo ele nem o Park Si-hoo usaram na vida passada. Mas até mesmo o Park Si-hoo, que usou tudo do sistema, falhou no final. Nesse caso, ele não precisa se preocupar nem um pouco, já que esse era o juramento com maior peso de todos. O protagonista então fala que finalmente ele vai salvar esse mundo. As grandes ambições que um guerreiro deve buscar, um juramento que busca literalmente a maior ambição de todas, os mandamentos estão finalmente completos. Então o sistema avisa que os mandamentos serão aplicados no subjogador, e falhar em manter o seu julgamento resultará numa morte inevitável. A garota então de repente acorda na cama, e uma enfermeira que estava no local pergunta como que ela se sente. A garota estava muito confusa ao acordar, então ela pergunta onde que ela estava. A enfermeira então fala que ela estava no hospital de emergência da cidade de Merkabah. A garota então se pergunta onde que estava a pessoa que trouxe ela até aquele local, e a enfermeira falou que ele acabou de sair, e ela também fala que a garota ainda não pode se mexer. A garota então fica perguntando onde que estavam as coisas dela, então ela vê uma bolsa e pergunta se isso era do salvador dela. Ao pegar o cinto, ela vê que ainda tinha sangue, então de repente a garota chama a enfermeira, e ela pergunta se tinha algum lugar que vende bomba de mel, e a enfermeira fala que ela só poderia comer sopa por enquanto. Então 3 dias depois da missão do tutorial, era o dia da cerimônia de entrada da academia Merkabah. O protagonista então fala que ele precisa de identificação de estudante para entrar, e na hora que ele estava mexendo em sua carteira, de repente ele acha uma carta, e ele fala que ele não lembra de ter isso. Na carta estava escrito: meu querido filho, você não sabe como eu estou orgulhosa de você. Torne-se um homem poderoso e proteja diversas pessoas, como aqueles que estão ao seu lado como grandes protetores. E o protagonista fica se perguntando quando que ela escondeu isso na sua carteira. E é dito que Corin Loche é uma criança normal e incompetente, mas até ele tem uma família. Quando o nosso prota possuiu esse corpo pela primeira vez, foi muito estranha a sensação, mas eles trataram o protagonista como família do mesmo jeito. E foi assim que o protagonista começou a amar todos eles, tanto a sua família quanto esse mundo. E essa era a maior diferença entre ele e o Park Si-hoo. Então é apresentado um local onde tinha vários trens. As pessoas que estavam lá estavam impressionadas
impressionados com a quantidade de trens que tinha naquele local, e essa era a academia de Markabah. Então uma mulher dá olá para os novos estudantes, e estava pedindo para eles se juntarem naquele local. Então essa mulher chega ao protagonista e pergunta se ele também era um novo estudante, e ele se apresenta como Corin Losh. Ela então fala que o prota era muito alto e ele devia ter comido muito quando era criança. Ela então acabou oferecendo simplesmente uma batata, velho, pro protagonista. Dentro de um trem, a garota estava explicando tudo, e ela fala que essa era a oficina de criação, e era ali que os estudantes se juntavam para conduzirem as pesquisas mágicas. E é dito que é Marinette Dunalef, uma segundanista maga de primeira classe da Academia Markabah, que recebeu a bênção de todos e caminhava pela estrada. E conforme a vida passa, as pessoas experienciam várias tragédias imprevisíveis. Uma grande quantidade de tragédias aguardam Marinette Dunalef no futuro, e ela é a chefe final do primeiro ato. Ela então fala para quando o pessoal sair, pegar uma batata e uma batata doce também. Então ela deseja boa sorte a todos eles, e diz que vai ver todos eles depois. Então é finalmente apresentada a Academia de Markabah, a livre. E o prota fala que a magia de expansão espacial começou, e todos estavam assustados, já que ninguém estava conseguindo enxergar nada naquele local. E enquanto todos estavam assustados, o protagonista estava com a cara de paisagem lá, falando para os jovens não ficarem frustrados. E ele se pergunta que pensar que os cadetes novos da academia seriam derrotados por algo tão assim. O protagonista então fala que é a voz desse velho, e o seu padrão era sempre o mesmo. É basicamente como um campo de guerra. A população desse mundo possui um histórico de batalha contra a tribo maligna. As armas mais efetivas contra a tribo maligna são os super-humanos, que são capazes de usar mana e aura. E o lugar que cria esses super-humanos é a Academia Guardiã de Markabah. Então de repente um homem misterioso dá olá, e ele se apresenta como o professor Fermac Daman, e ele fala que está encarregado da cerimônia de boas-vindas dos novos estudantes desse ano. E ele na verdade era o professor dos cavaleiros. O prota então fala que já faz um tempo desde que ele viu esse cara. O homem então fala que todos eles devem ter vindo aqui para se tornarem magos ou cavaleiros, e desde que eles chegaram naquele local, um certificado deve ter sido emitido. E ele fala que é esquisito eles agirem como se fossem tudo isso quando eles são apenas uns merdinhas. Então o homem fala que finalmente eles vão ver as suas verdadeiras habilidades. E de repente uma janela de sistema aparece na frente de cada um. Então aparece o de Corin Losh. Seu rank de aura era de 680 e era baixo. O rank de mana era 120, muito baixo. Habilidade 0, muito baixo, e rank geral 6, muito baixo também. O prota então assume que seus atributos físicos eram terríveis. O professor então fala que o que eles estão vendo na frente deles agora é o rank geral. Então ele diz para ficarem na frente do número que claramente é igual ao dele. O prota então fala que tem um limite de 400 pessoas. Então ele está entre os 1% dos piores. O professor então deseja boa sorte a todos na batalha. Uma mulher fala então que tem vários diamantes brutos nesse ano, e eles não precisavam medir as forças dos rank 1 e 2. E ela diz que vai esperar até finalizarem com os outros estudantes. No rank 2 tinha a neta do gênio da espada, Alisha Arden, a druida de Avenloe, chamada de Yuel, o mercenário do controle da espada, chamado de Dron Arski, e o feiticeiro de goblins, chamado de Cranel Luden. Agora elevando um pouco o nível e passando para o rank 1, a primeira do rank era a Kisha Celestial, ou Ahan. A mulher loura então fala que pensar que essa criança seria aceita, e ela se pergunta o que o diretor estava pensando quando aceitou ela. O homem então pergunta se existe algum ponto para testar os de rank 6, mesmo que os rank 5 não pareçam tão bons assim. E ele diz que vai jogar fora os incompetentes do rank 6. A mulher loira então fica com muita raiva das palavras do cara. Ela fala que o diretor disse que todos os estudantes devem seguir o caminho do aprendizado, e pergunta se ele não estaria discordando do diretor. O homem então apenas fala que eles vão começar agora. De repente então uma caixa de armas cai na frente do protagonista. E então aparece uma mensagem falando que em 30 segundos uma horda de monstros vai aparecer, e era para lidar com o máximo que eles conseguirem. E o prota pensa que é um teste que te coloca em um lugar com absolutamente nada e te faz lutar contra monstros baseados no seu nível era exatamente o que ele se lembrava. O protagonista então fala que a maioria dos estudantes era de rank 5 e 6, e eles não devem conseguir pensar direito e vão pegar a primeira coisa que eles conseguirem, e é mais provável que seja uma espada. E foi exatamente isso que o protagonista fez na sua vida passada. Então aparece alguns cão de caça e era um monstro de rank 5. O prota então fala que as espadas costumam ser legais e tal, mas dizem que leva centenas de dias para usar uma lança, e milhares de dias para usar uma lâmina, e assim bilhões de dias para usar uma espada. Então a resposta certa seria uma lança. Ele então acaba arremessando uma lança na direção de um lobo, e assim acaba perfurando seu crânio e eliminando ele na mesma hora. E ao ver isso, todos os outros lobos ficam em choque do protagonista. O protagonista então olha toda essa situação e ele fala que ele tem experiência demais matando esses tipos de monstro. O prota então fala que ele levou 12 segundos para eliminar todos que estavam ali, e isso para ele é muito tempo. E ele diz que na sua vida passada ele não pôde nem matar esses 3 cães pequenos e foi
eliminado, mas dessa vez foi totalmente diferente, e ele fala que ele vai matar todos até o próximo rank. O protagonista então manda vir a próxima onda de monstros, porém já bateu a marca de 5 minutos e não estava aparecendo mais monstros, então ele fica se perguntando por que não estava saindo mais nenhum, e ele até se questiona se o sistema tinha quebrado. O homem que estava assistindo tudo isso fala o que eles farão se eles não conseguem nem matar alguns cães, e na época dele ele podia matar monstros de rank 5 em 1 minuto e 22 segundos, e ele fala que o rank 5 são desse jeito, então nem vale a pena ver o rank 6. E nisso, na hora que ele olha o rank 6, o Corin Lost estava sentado com sono. Ele fica se perguntando se os monstros já foram invocados naquele local, ou se tinha acontecido algum tipo de bug que não apareceu nenhum monstro naquele local. Então é invocado mais lobos monstros. O protagonista fica se perguntando por que são esses caras novamente. E na hora que o homem invocou esses lobos, ele virou de costa para o protagonista. E ele não viu que o protagonista estava solando na maior velocidade do mundo aqueles monstros. O homem estava olhando para outro local. E ele diz que essa é a primeira pessoa que passou, e levou apenas 7 minutos e 20 segundos. E ele fala que parece que os ranks 3 só precisarão de 2 ou 3 minutos. E ele se pergunta o que o rank 5 e 6 estão fazendo. E na hora que ele olha para o protagonista novamente, ele se pergunta por que ele estava daquele jeito novamente. E qual era o problema desse garoto? Ele até acha que aquela coisa tinha quebrado, que a invocação dos monstros tinha ficado com defeito. Ele então chama o técnico e pergunta o que está acontecendo. E o homem fala que aquilo não está quebrado nem pensar, já que a magia de teste da Madame Josephine nunca cometeu um erro em 20 anos. E o homem fala que alguém que deveria ser eliminado há muito tempo ainda está desse jeito. E é óbvio que os monstros não foram invocados naquele local. O homem então pergunta se ele viu os monstros não serem invocados. E o homem fala que não, porque ele precisaria ver algo desse jeito. O técnico então pergunta se ele não viu o que aconteceu. O homem fica revoltado falando que ele tá falando que é um bug, e fala que vai invocar os monstros novamente. E de repente é invocado mais 3 lobos monstros. O nosso prota já estava ficando com ódio porque sempre estava vendo os mesmos monstros. O protagonista então parte rapidamente para cima desses lobos, e derrota eles em incríveis 7,3 segundos, o que acaba deixando todos os dois que estavam assistindo isso impressionados. Então o homem pede para o professor Fermat dar uma olhada nisso, e o professor todo com aquele jeitão dele pergunta o que estava acontecendo. O professor então pergunta qual que foi o tempo recorde do rank 3 e 4 que supervisiona, e ele fala que tem um garoto chamado Jäger que levou 3 minutos e 30 segundos. Foi isso que o professor respondeu, e o professor pergunta por que ele estava perguntando isso, e o homem fala que não era nada demais. Então é dito que vendo como ele era habilidoso ao arremessar uma lança, ele com certeza deve ser filho de algum caçador. Então eles acabam invocando um javali jovem, um monstro de rank 4. E eles queriam saber como que ele ia enfrentar um monstro de rank 4. E o protagonista acabou solando aquele monstro de rank 4 em 3,7 segundos. Então eles mandam um urso coruja monstro de rank 3. E o protagonista então acaba saindo na porrada com esse monstro. Então ele acaba incinerando o monstro sem nenhuma dificuldade. E todos ficam se perguntando se aquele era magia rúnica. O protagonista então percebe que aquelas chamas não parece ser muito efetiva, mas caso só bloqueie a sua visão já era o suficiente para o protagonista. Então ele acaba saltando e acertando em cheio a cabeça do monstro. E o homem fala que esse garoto definitivamente não é um simples rank 6. E era uma pena que o teste de monstro só ia até o rank 3. E ele pensa que um cara divertido apareceu pela primeira vez em muito tempo. E ele estava animado para vê-lo enfrentar espíritos malignos também. O homem que estava supervisionando, ele fala que depois de ver tudo isso, eles vão começar o teste de espírito maligno de rank 5. O prota então fala que alguma coisa definitivamente foi invocada, mas ele não pode ver nem ouvi-la. Isso por causa da penalidade da restrição, que ele não pode ver espíritos malignos, e ele não consegue sentir ou interferir com almas, fantasmas ou até espíritos. E dessa forma quer dizer que ele não pode interferir com espíritos malignos. E ele fala que vamos ver se vai ser como esperado. Ele então começa a contar até 60, e ele diz pronto que ela definitivamente foi ativada. Já que ele conferiu tudo que ele precisava conferir, ele apenas levanta sua lança e fala que ele desiste. E aparece um sistema falando que o teste de espírito maligno, fantasma de rank 5 foi rendição, o espectro de rank 4 desqualificado e a Banshee de rank 3 também desqualificado. E aparece o tempo que ele derrotou todos os monstros. O homem que estava supervisionando ele fala que esse garoto desistiu, e ele fica incrédulo perguntando o que realmente era esse garoto. Assim que o teste acabou, todos estavam reunidos. Eles estavam se perguntando que rank cada um tinha pegado. E um falou que tinha pegado o rank 4 e ele estava ferrado. Outro falou que tinha pegado o rank 3. E o outro se pergunta se ele tinha conseguido matar tanto o urso coruja quanto a Banshee para pegar esse rank. E todos estavam olhando para Jäger Winshipter. E o prota fala que aquele garoto é o cara que comprou uma briga com o jogador no começo da história. E o Park Si-Hoo o matou porque ele ficou muito bravo. O prota fala que mesmo que o Jäger seja arrogante e meio delinquente, isso é comum para a idade dele. Enfim, ele era apenas um lunático. E então todos estavam falando para olhar para os rank 5. E deve ser difícil perder de propósito. E outros ficam se perguntando se existe ainda gente que pode perder para cães pequenos e fantásticos.
fantasmas. O protagonista então fala que o Lark, na vida passada dele, ele não conseguiu superar seu complexo de inferioridade. Enquanto chegava o protagonista e o Si-Woo, teve o mesmo destino que o Jaeger. Então de repente alguém dá bom dia a todos. E essa pessoa era o diretor Ryu Kazar. O diretor então fala que para ficarem mais fortes, eles entraram na academia, onde assim os fortes se reúnem. E ele diz que alguns têm o bastante, mas outros têm um longo caminho a percorrer. E ele diz que apesar dele não poder garantir que conseguirão o que querem até o final do seu tempo aqui, ele diz que espera que consigam encontrar seu próprio caminho nesse lugar. E ele fala que eles estão ali simplesmente para ajudá-los a tomar o primeiro passo correto. A partir do segundo passo, a responsabilidade era de cada um naquele local. E ele fala que isso é tudo e tem um bom dia. Então o Jaeger estava se gabando porque a partir de hoje ele era um cavaleiro de rank 3. O Jaeger então chega até o garoto que estava sentado todo tímido e pergunta para o garoto qual que era o rank dele. E o garoto responde todo assustado que ele era de rank 5. O Jaeger então começa a dar aquela famosa aloprada nele falando que rank 5 era patético. E pergunta que ele não conseguiu matar nem sequer um fantasma, ou será que ele não conseguiu matar um cão pequeno? E pergunta se ele estava falando sério isso, que ele era tão incompetente desse jeito. O protagonista então já chega abraçando o Jaeger pelas costas. E o Jaeger se pergunta quem que era ele. O prota então fala que a tatuagem que ele tinha atrás do pescoço era uma tatuagem incrível, e que o tatuador deveria ser um cara muito talentoso. E ela parecia muito mais legal de perto. O prota então pergunta se a tatuagem nas costas dele era o tipo sanguíneo dele. E isso é para que ele possa receber rápido uma transfusão se ele ficar muito machucado. E o prota fala que ele tinha muito preparo. E o Jaeger fica todo bobo, né, falando que ele sabe mesmo das coisas. E ele diz que pra falar a verdade foi a mãe dele que fez aquela tatuagem nele. E ela era uma excelente tatuadora. E ela era especialista em line work. Mas como foi um pedido dele, ela fez no estilo old school. O protagonista então fala que a sua mãe era incrível. E pergunta se o Jaeger tinha outras tatuagens no seu corpo. Ah, esse protagonista tá estranho e tá querendo saber demais. E o protagonista fala que ele já sabia de tudo isso. Na vida passada, quando o Jaeger desapareceu, a mãe dele foi até a academia, dizendo que todas as suas tatuagens não era só de enfeite, mas uma coisa que fez por estar preocupada com seu filho, que acabou entrando na academia dos guardiões. E isso era um belo coração de mãe. O Jaeger então todo animado começa a mostrar alguma de suas tatuagens. Então acaba mostrando essa do seu bíceps, que era uma carruagem alada, que representava a academia de Markabah. O protagonista então fala que isso era incrível e ele se apresenta como Corin Loshi e pergunta quem era ele. E ele se apresenta como Jaeger Winch Peter. O prota então pergunta qual que era o nome daquele garoto e ele se apresenta como Lark. E uma mulher que estava observando tudo aquilo de longe fala que ele fez isso para salvar seu colega do bullying tão naturalmente. E disse que a atitude do protagonista era realmente incrível e ele realmente parecia ser uma boa pessoa. O protagonista então pensa que foi assim que ele deixou uma boa impressão para o Lark. E a habilidade do Lark era memorizar. E ele finalmente achou o livro de habilidades dele de graça. Que no caso era o próprio garoto. E a garota vendo o prota sorrir que nem um psicopata, ela fala que o sorriso dele também era muito bonito. E que tipo de pessoa que ele era. O prota então fala que a maioria das instalações da academia Markabah são gratuitas. As cafeterias para os estudantes são mais baratas do que as que estão lá fora. E os dormitórios também são de graça. Dentre elas, a instalação mais recomendada era a sala de treinamento. E a razão por trás disso era muito simples. Usando a sala de treinamento, até mesmo o treinamento impossível se torna possível. Por exemplo, lutar contra corpos espirituais que são invisíveis para ele é possível dentro daquela sala. E algumas pessoas de fora estavam olhando o protagonista treinando, falando que o cara do primeiro ano estava praticando contra um corpo espiritual. E ele diz que os estudantes costumam praticar com corpos espirituais no segundo semestre. E ele tem certeza que ele veio aqui depois de ouvir um rumor de algum lugar. E o outro homem fala que é isso mesmo, que ouviu que tem várias pessoas do segundo ano que não conseguem pegar um corpo espiritual de vento. E de repente o protagonista é acertado na cara. E o homem fala, viu? É isso que acontece quando alguém do primeiro ano tenta lutar contra um corpo espiritual. O protagonista então fica se perguntando se aquilo ainda era algo demais para ele. O homem então atrás dele pergunta se ele era um novato. E o protagonista dá olá para o instrutor. E o instrutor pergunta por que ele estava praticando contra um corpo espiritual. E ele fala que era para praticar as habilidades com a lança dele. O instrutor então pergunta se ele estava confiante em fazer isso. E o protagonista apenas responde que ele vai fazer isso. O protagonista fica pensando por que esse velhote se aproximou dele assim do nada. E ele se pergunta se algo deu errado durante o exame de entrada dele. O instrutor então começa a rir e fala que esse é o espírito da juventude. E oferece para o garoto 10 vale-refeição. O instrutor então fala para o protagonista encontrar ele se ele conseguir. E que ele irá recompensar ele. O protagonista pensa que isso assustou ele um pouco, mas ele ficou nervoso por nada. Um cara que mostra sua afeição por comida, de qualquer forma deve ser uma pessoa boa e algo bom. Então o prota fala que ele vai começar a treinar novamente. E nisso uma garota de cabelos azuis estava olhando ele. Porém o nosso prota é atingido novamente na barriga e cai no chão. Então a mulher joga um pano na cara do protagonista. E pergunta se estava difícil a luta dele. E ele fala que sim,
estava muito exaustivo. Ele então conjura água dentro de um copo e fala pra ele descansar um pouco agora, já que ele trabalhou duro bastante. E ela fala que é só pegar o jeito da coisa e que um dia ele vai conseguir vencer esses monstros sem nenhuma dificuldade. É só ele tentar novamente da próxima vez. E o protagonista pensa que ele não tem uma próxima vez, mesmo que ele já tenha conseguido outras 3 oportunidades. Antes ele tinha o Parque Sihu e eles tinham a janela de atributos de jogador, assim como poções e livros de habilidades da janela de combinações. No entanto, nesse momento, Parque Sihu não está mais aqui. Ele mesmo o matou, então agora ele deve fazer tudo sozinho. O Prota então bebe água e agradece a garota, e ele fala que sempre acha que dá pra desistir no futuro, mas ele precisa se tornar muito mais forte. Primeiro, ele precisa descobrir os limites do corpo dele, e isso pode ser um pouco demais para o seu corpo aguentar, mas ele precisa testar o quanto das habilidades dele do passado conseguia usar nesse exato momento. Ele então usa o golpe da serpente sinistra, o balanço do tigre do vento, o bloqueio e o contra-ataque da captura de pragas, e assim também a rotação do retorno celestial. Por fim, o lançamento das 3 montanhas. O Prota então fala que ele não possui um corpo tão poderoso assim, nem um vasto poder mágico e nem aura. As informações sobre o jogador Parque Sihu e o futuro são inúteis contra monstros e gênios. No entanto, para conseguir uma luta contra esses monstros e gênios, ele precisa trabalhar mais do que qualquer um naquele local. Isso infelizmente era a única coisa que ele podia fazer naquele momento. E ele fala que os últimos 3 anos dele não vai trair ele novamente. Então ele usa a justiça profunda da serpente sinistra. E a garota fica impressionada que o protagonista arremessou a sua lança. E ela fica se perguntando se ele já tinha desistido de lutar. E ao pegar a sua lança novamente, ela percebe que não era isso. Ele na verdade atirou a sua lança, para assim ele conseguir pegar ela de volta. O protagonista então usa a serpente rastejante Calamidade da Serpente, lançando assim um golpe muito poderoso ao espírito maligno. E a garota pensa que poderoso e fora do comum não são as palavras certas para descrever esse garoto. As palavras que poderiam ser resumidas apenas em apreciação viajavam pela língua de Mariette. Ela estava olhando tudo aquilo muito entusiasmada e encantada com o protagonista, dizendo que esse garoto era realmente muito incrível e que ela queria saber muito mais sobre ele. Porém, de repente o Prota cai duro no chão e a garota fica preocupada e pergunta se estava tudo bem com ele. E o protagonista fica pensando que acha que ele exagerou um pouco, pelo menos com esse corpo fraco que ele tinha agora. Então a cena muda para o outro dia. A Mariette então aparece novamente dando olá aos calouros. E ela diz que hoje ela irá apresentar as instalações da escola para eles. E ela diz que esse era o orgulho da escola deles. O protagonista fala que para ele conseguir lutar direito, ele precisa cuidar do seu corpo urgentemente. E para melhorar as habilidades e capacidades físicas dele, sem depender assim dos elixirs do Parque Sihu. E só existe uma forma para ele fazer isso, e eram os mandamentos, que era não ignorar as dificuldades dos outros. Então ele olha em direção para o garoto Lark. Prota então chega abraçando o garoto, chamando ele de amigo, perguntando se ele queria comer algo. Então nosso Prota acaba sussurrando no ouvido do garoto, falando que ele também pode conversar sobre grimórios, mas isso só um pouquinho. Então é explicado o que são os grimórios, e de uma forma simples de se falar, são livros de habilidades, um artefato poderoso que lhe permite adquirir uma magia ou um traço correspondente só de ler. A Academia de Markabah possui uma biblioteca vasta, que é tão grande quanto a própria academia. Ela serve para passar o conhecimento da humanidade para as futuras gerações. E isso é tudo mentira. Na verdade, esse lugar serve para esconder os grimórios. O protagonista então fala que esconder uma árvore no meio da floresta faz até que um sentido, não é? O Lark então fala que ele já entendeu, e era só para o Prota manter a sua promessa. O Prota então concorda com o garoto, falando que ele vai cumprir as condições, e que o garoto ia poder ficar com o grimório que possui os traços escritos nele. O Prota então pensa que o Lark trabalha muito duro, e ele é um estudante intelectual e modelo, e ele memorizou todo tipo de magia e guardou elas no seu livro de feitiços. E claro, não importava quantos feitiços ele possuía, usar todos aqueles feitiços seria muito difícil para ele. Se o nível de um mago e sua mana são tão baixos assim, não tem como produzir bons resultados mesmo que sua teoria seja muito boa. Mas com o Grimório, a história muda completamente. O protagonista então deixa cair acidentalmente um livro, e o Lark fala para ele parar de brincar. Então de repente uma porta secreta se abre no meio da estante, e o Lark fica se perguntando como que ele descobriu aquela porta secreta. O protagonista então pede para eles irem rapidamente, e o Lark fala pro protagonista esperar ele para eles irem juntos. O engraçado é que apesar do Lark ele ser muito inteligente e conhecer quase todas as magias existentes, a sua personalidade introvertida e medrosa acaba atrapalhando muito ele.
impedindo dele até ser um dos mais fortes dessa academia. E enquanto eles estavam andando, o protagonista para de repente e fala que era a hora do Lark manter a sua promessa. E ele pergunta se eles vão fazer isso mesmo. O Lark então aperta a mão do protagonista e fala que está tudo bem, que eles vão fazer sim. Lark fala que o protagonista quer que ele ajude a espantar os espíritos malignos. Porém, o protagonista dá um socão na cara do Lark, e ele fala que eles vão começar agora. O Prota simplesmente deitou o maluco gratuitamente, velho. O Prota então fala que apesar dele ter vindo aqui primeiramente para ajudar o Lark, ele também veio concluir a missão especial, já que se ele capturar os espíritos malignos daquele local, ele pode conseguir um item oculto que ele quer muito. Mas para isso tinha um pequeno problema. Então aparece o Sebastian Duke, um espírito maligno especial, e o Prota fala que essa é uma missão feita para ser impossível de se concluir. Ele se pergunta como que ele vai capturar um espírito maligno especial ao invés de um normal, já que o ataque do General Duke que comandou o Sul 800 anos atrás, a maioria dos jogadores morreram assim que começaram essa missão. E é claro, né, ele não morreu, já que graças à restrição, os ataques do Duke não funcionam nele. O Prota fala que o problema é muito claro, né, já que ele também não consegue ver. O Prota então fala que já que ele não pode ver o Duke, será que ele não podia só entrar no corpo desse cara? Ele mostra o corpo do Lark. E é explicado que nesse mundo há fatores, e esse é um elemento que transforma os humanos normais em meio-humanos como vampiros ou lobisomens. Um dia, Sebastian Duke despertou como um vampiro e matou seu próprio servo. Apesar de tentar restringir seus instintos vampíricos, ele falhou, e no fim, com medo de matar a sua esposa e sua filha, ele acabou evacuando sua família e fechou o castelo, para prevenir assim uma carnificina. Ele usou sua magia para selar a si mesmo em um livro, e esse é o Grimório que está dentro da livraria. Então esse Duke acabou realmente entrando no corpo do Lark. Prota então fala que ele está correndo na direção dele sem pensar duas vezes, e se pergunta se ele é um vampiro que ficou louco por causa do impulso. E o Prota fala que o segundo motivo por ele ter escolhido o Lark é porque se ele for possuído pelo espírito maligno do Duke, ele pode usar seus poderes físicos latentes ao máximo. E o Lark era um aluno exemplar. E nisso, no jogo Lenda Heróica de Ahran, o Prota então dá um socão no meio da cabeça do Lark. E ele diz que o Lark tem o menor atributo de força possível, e o Prota se sente mal por ele. Mas essa era a melhor estratégia para concluir a missão do Duke. E o Prota fala que se ele matar o Lark possuído pelo Duke, ele pode acabar ganhando os itens de rank mais alto possível, como a capa do Duke e a armadura vampira. E esses foram os itens que o Park Si-Hoo usou, que tiveram um grande papel no acontecimento que ocorreram no futuro. Mas o protagonista fala que ele é muito diferente dele. O protagonista então fala para o Duke se ele não estava curioso para saber sobre a sua esposa, e também sobre a sua filha. A esposa do Duke se chamava Luina Duke, e a sua filha se chamava Cecília Duke. O protagonista então pergunta se ele não estava querendo saber que vida elas tiveram, isso depois que ele foi selado. Então o protagonista começou a contar muitas histórias ao Duke, como a sua esposa morreu depois de sair do castelo, e a incrível aventureira que a sua filha se tornou, assim como ela também viajou pelo mundo inteiro. E o Prota fala que sim, posso não ter gostado do método de Park Si-Hoo, mas como Cornin, que também tem uma família que ama nesse mundo, ele achou melhor agir dessa forma. E o Prota fala para o Duke o que ele achou da resposta dele, se era satisfatória, e ele pensa que ele também quis trazer um fim apropriado para aquela pobre alma. O Duke então pede desculpas para o protagonista por correr na direção dele, e apenas agradece por ter contado toda essa história. E o Prota fala que estava tudo bem, já que ele nem sequer conseguiu acertar ele. O Prota então fala que ele ainda quer perguntar outra coisa, e antes dele ficar em paz, eles têm uma longa conversa. E assim o protagonista ganhou o pó de alma, alma do espírito maligno especial Sebastian Duke. Também ganhou o Grimório, o livro em que a alma de Sebastian Duke foi selada, e ela também contém habilidades e feitiços. Se você lê-lo, pode aprendê-lo. E o protagonista também ganhou uma nova habilidade, Regeneração do Guerreiro Persistente. E também ganhou outra habilidade, que era por ter usado o Grimório, e era a Regeneração do Guerreiro Persistente. Assim como o guerreiro não perde seu espírito de luta, enquanto mantiver a sua vontade incrível, seu corpo vai se recuperar continuamente. O Prota fala que a Regeneração do Guerreiro Persistente é uma habilidade que o Park Si-Hoo tinha, porém ele não tinha certeza de quanto ela recuperava, porque ele não costumava se machucar muito. Bem nessa hora o Lark acaba acordando, e o Prota fala pra ele não se esforçar muito, já que um espírito maligno estava possuindo ele. O Lark pergunta se o queixo pode doer quando ele é possuído por um espírito maligno, e o Prota, né, com a cara de quem não sabe de nada, né, porque foi ele que deu um socão na cara do moleque, fala que ele não sabe de nada. O Prota então fala pra ele calar a boca e pegar isso, e era o Grimório que o Prota estava oferecendo pra ele. O Lark então pergunta se ele realmente pode ficar com isso, e o Prota pensa que a última razão por qual ele escolheu o Lark é que ele queria ver como que era quando aqueles que se esforçam são devidamente recompensados. Então a janela do sistema aparece que era do dever, de não ignorar as dificuldades dos outros. E outra janela falava da execução do dever, Sebastian Duke. A dificuldade era B, recompensa 80 pontos distribuídos igualmente, incapaz de ver o conteúdo detalhado.
E o Prota fica impressionado que ele ganhou 80 pontos. E com base no jogo, você ganharia 5 pontos para subir de nível. Ele fica impressionado que esse era o número de pontos que você ganhava ao subir de nível 16 vezes. E ele fala que ele não recebeu uma notificação dizendo que subiu de nível. Então isso significa que a recompensa da missão de primeiro nível era 80 pontos. E o total estava sendo compensado pelo fato de que o Prota não consegue ganhar atributos diretamente. Então aparece uma janela falando de pontos de atributo, já que ele não tinha ignorado as dificuldades de Lark Bigman. Então de volta para a sala do treinamento de vigor. E a garota estava oferecendo batatas para todo mundo, né, de lei. Ela então pergunta para o protagonista se ele também ia pegar corpos espirituais hoje de novo. E o protagonista fala que sim. E ela fala que ela está acreditando nele. E ela vai estar de longe torcendo por ele. E todos ali estavam com muitos ciúmes dele, falando que como que um calouro de 5º rank pode pegar um corpo espiritual, dizendo que nem mesmo ele consegue ver direito, que era para a garota não dar esperanças falsas para ele. A Mariette então fala que ela vai apostar 2 moedas de ouro no Júnior que ele vai conseguir. E o protagonista fica se perguntando por que tava todo mundo apostando nele, e ele só foi praticar ali nada mais. Mas ele fala que ele vai focar agora, já que ele tinha os pontos de atributo que ele ganhou ajudando o Sabanci a encontrar a paz. Então ele definitivamente pode pegá-lo, mas ele está muito curioso para saber o quão forte ele ficou agora. Primeiro ele vai testar o básico do básico, que era o golpe da serpente sinistra. A técnica que ele usou para derrotar o corpo espiritual antes foi a serpente rastejante, e é uma técnica bem difícil entre as intenções da calamidade da serpente. Portanto, usando o mais básico do básico, a serpente sinistra, com certeza vai ser muito mais difícil fazer tudo isso. Na hora que o protagonista lança seu ataque, todos ficam impressionados com isso, e o Prota fica falando que ele não ficou forte demais com isso. A garota então fala que ele criou um choque ontem depois de 3 golpes, e dessa vez ele conseguiu fazer isso com apenas um golpe. O Prota então fica pensando que ela deve ter assistido tudo ontem, e isso não é o mais importante, já que uma maga que pode acompanhar a intenção da calamidade da serpente com os olhos, devia com certeza ter uma visão absurda, e ele fica se perguntando que tipo de visão ridícula ela tem. Ela então oferece um saquinho cheio de moedas de ouro falando que era parte do protagonista, e ela fala que graças a ele, ela ganhou uma bela grana, e é claro que ela tinha que dar a parte do protagonista. Ela então pergunta se o protagonista não gostava dessas coisas, e ele fala que é claro que ele gosta. Que tipo de pessoa odeia dinheiro, não é? Ele fala que a Mariette era muito inteligente, e que era para ela continuar dando o melhor dela no futuro. O Prota então fala que ele também batalhou com unhas e dentes na vida passada dele para melhorar as artes marciais dele, e mesmo agora ele mal consegue fazer o 5º passo dos 6 passos para a iluminação, e ele ainda tem um longo caminho a percorrer, mas ele diz que ele se manteve avançando com uma lança mais rápido do que ele esperava, então ele não tá muito preocupado com isso. O problema mesmo é a magia rúnica dele, já que ele não tinha mana suficiente para fazer isso, e ele conta que ele não pôde resolver isso totalmente na sua vida passada, já que a magia rúnica demanda uma quantidade de mana incrível, e se ele conseguir resolver apenas isso, ele pode ficar ainda mais forte do que na vida passada, então é melhor ele continuar pensando. O Prota então fala que não importa o quanto ele melhore as habilidades com a lança ou domine a magia rúnica, já que tem uma desgraça que ele não pode vencer aqui na academia. A única personagem feminina que nem mesmo o Park Si-Hoo consegue matar é uma das maiores forças em lenda heróica de Arhan, que era uma notória quebradora do equilíbrio, uma Jiangshi inflexível, a Caixa Celestial, o Arhan. E o Prota fica se perguntando por que essa garota estava ali do nada, e até estava chamando pela atenção dele, e ele não sabia o porquê disso, mas ele apenas vai ignorá-la e seguir o caminho dele, já que ela era uma bomba que ele não pode lidar. A garota então pergunta se eles foram combinados, e ela fala que acha que o protagonista não seja o dono desse corpo. Isso o protagonista começa a ficar muito assustado e suar frio, se perguntando como que ela sabia disso. Ele não estava acreditando que ela sabia que ele estava possuindo esse corpo. Mas se vocês querem a parte 2 dessa obra, é só vocês comentarem aqui parte 2 e curtirem muito o vídeo, só assim pra eu saber que vocês realmente gostaram muito dessa obra. Até o próximo vídeo e valeu!